O filme começa com Claire Porter em uma cama de hospital. Um policial a questiona sobre o que ela pode lembrar do assassinato de sua família em um acampamento na França. Ela narra que uma criatura desconhecida atacou Henry, seu esposo, e Peter, seu filho, tarde da noite durante sua viagem de acampamento. A criatura ataca Henry e Peter, rasgando e consumindo seus corpos, deixando apenas restos de suas roupas ensanguentadas. Após esse evento, uma série de entrevistas começa enquanto a imprensa divulga várias declarações sobre a criatura desconhecida responsável pelo assassinato da família Porter. Várias investigações depois, a polícia britânica rastreia um conhecido agressor chamado Talan Guinness, que vive perto da cena do crime. Vários dias depois, uma advogada meio americana, meio francesa chamada Catherine Moore e sua equipe chegam para testemunhar sobre o suposto assassinato cometido por Talan. Catherine conversa com Klaus, o chefe da polícia, e insiste que seu cliente Talan não pode ser suspeito sem mais investigações e não pode ser acusado apenas com base em uma filmagem borrada e no testemunho de uma Claire Porter ferida. Mais tarde, durante um interrogatório entre Catherine e Talan, ela o informa que sua mãe e seu pai estão preocupados com ele, mas a polícia intervém e pede para Catherine sair imediatamente. Talan agarra o braço dela, mas as autoridades pensam que ele está tentando atacá-la. Gavin, um dos membros da equipe de Catherine, entra em pânico e agarra Talan, que o morde, mas logo ele é detido e eletrificado por bastões de taser. Após o incidente, Catherine, Eric e Gavin viajam para a floresta onde fica a casa de Talan. Quando chegam ao local, não esperavam que a casa de Talan fosse uma cabana no meio da floresta. Catherine e os outros entram na casa e começam a fazer perguntas à mãe de Talan sobre sua infância e rotina diária. A mãe de Talan menciona uma condição médica rara e hereditária em sua linha masculina, que faz com que seus ossos sejam longos, mas muito fracos, dando-lhes uma estrutura corporal alta, mais frágil. Enquanto as pessoas conversam para entender mais sobre o homem, de repente alguém joga uma pedra na janela, quebrando o vidro. Ao pegarem a pedra, descobrem uma mensagem escrita com tinta vermelha dizendo assassino, deixando a mãe de Talan emocionadamente triste por todos chamarem seu filho de assassino. Catherine e sua equipe saem e vão a um café para descansar e discutir sobre a investigação. Depois de algum tempo, todos voltam ao escritório para descansar mais e investigar a condição médica de Talan. Gavin chama Eric e Catherine para informar sobre sua descoberta do caso médico raro de Talan. Gavin afirma que Talan sofre de porfiria, que faz com que suas articulações e seu corpo quase se quebrem ao se mover, além de parecer muito peludo e ter ossos longos. Essa informação fascina a equipe, pois, com sua estatura grande e mais fraca, como ele poderia atacar alguém mais saudável e capaz de se defender? Gavin tosse e mostra sinais de doença, alarmando tanto Catherine quanto Eric enquanto mostra as informações sobre Talan. Catherine diz a todos que vai para casa, pois se cansará se continuar trabalhando a noite toda. Gavin a aborda e convida para uma bebida, mas ela recusa, preferindo descansar para funcionar plenamente no trabalho no dia seguinte. Eric fica curioso sobre o que está acontecendo entre Gavin e Catherine, mas Gavin despista Eric, querendo manter sua vida privada. Quando Gavin sai do escritório e Eric está cuidando de seus próprios assuntos, assiste novamente ao vídeo gravado do incidente com a família Porter. Ele percebe que não há visuais claros sobre o que realmente causou o ataque à família no acampamento. No dia seguinte, Catherine, Eric e Gavin vão ao instituto médico que mantém os restos da família Porter. Gavin e Catherine notam que as cicatrizes e restos não mostram sinais de marcas de armas. Em vez disso, encontram marcas de mordidas que provam que um animal foi o responsável pelo assassinato da família Porter. Mais tarde, Catherine tenta conversar novamente com Talan. Ela o informa que ele sofre de uma doença chamada porfiria, o que provará sua inocência. Ela também informa que ele precisa estar em um instituto médico para provar que está sofrendo de porfiria, mas precisa de sua aprovação para começar a série de testes, e Talan concorda. Catherine pergunta a Talan sobre seu paradeiro durante o tempo dos assassinatos, mas ele responde que estava doente e tem muitas falhas de memória recentemente, o que prova sua inocência. Mais tarde, no escritório, Catherine e Eric discutem sobre a morte do pai de Talan, que Klaus pode ter sido o suspeito. Gavin discute sobre as estranhas grandes marcas de mordida nos corpos e que um animal é responsável pelos ataques. Mas Eric e Gavin entram em uma discussão verbal sobre suas vidas passadas. Parece que não estão em bons termos enquanto cutucam a vida pessoal um do outro. Uma ligação interrompe a discussão e é relatado que Claire morreu, após experimentar muitos traumas físicos e emocionais do ataque da criatura desconhecida. Gavin mais uma vez fica tonto e se sente doente enquanto olha para uma cicatriz que tem muitos pelos estranhos crescendo, resultado da mordida de Talan. Na manhã seguinte, a equipe visita Klaus para perguntar por que eles não investigaram a fundo o caso, já que a investigação desconsidera a condição médica de Talan. Klaus descarta a pergunta, dizendo que Talan está usando drogas para realizar os ataques.
Uma ligação interrompe a comoção quando a equipe de investigação encontra outra pista sobre qual criatura é responsável por atacar e comer suas presas. Klaus e o grupo de Catherine correm para a cena apenas para ver um grande cavalo coberto de sangue. As forças policiais e os investigadores vasculham a área em busca da criatura desconhecida, mas, para sua surpresa, é apenas um urso e não a criatura que esperavam. Eles atiram no urso até ele morrer, mas todos ficam desapontados por não haver outra criatura para capturar. Mais tarde, naquela noite, Gavin está tendo muitas dores de cabeça em seu quarto enquanto lê os resultados da autópsia. Catherine e Eric entram no quarto e pedem sua ajuda sobre uma nova informação sobre a condição médica de Talan. Eric sai depois de conversar com Gavin para ver a filmagem da CCTV do interrogatório e do incidente em que a polícia eletrificou Talan depois que ele agarrou o braço de Catherine. Ele percebe que Talan pode ter mordido alguma parte do braço de Gavin, o que pode ser a causa do seu estado de saúde, o que o alarma depois de ver a filmagem. No dia seguinte, o grupo visita Talan junto com sua mãe para seus testes médicos. A polícia acompanha Talan até sua sala médica para mais testes sobre sua condição rara após a explicação do processo de teste para Talan e sua mãe. Mas após vários testes e com as luzes piscando, Talan reage de maneira aterrorizante. Com sua frequência cardíaca aumentando, ele começa a atacar a equipe médica, matando todos que se colocam em sua frente. Ele os mata com furor, mostrando uma força sobre-humana e estar fora de si, se comportando como um animal feroz. Em seguida, ele foge do local. Eric descobre mais conexões e uma possível explicação para a força sobre-humana e o surto de Talan. A lua estava cheia durante os primeiros ataques aos Porters e hoje a lua cheia estará ativa até o dia seguinte. Eric suspeita que a lua afeta Talan como se ele fosse uma espécie de lobisomem. Catherine se culpa por deixar Talan sair para seus testes médicos e ao ver as notícias de que Talan está se escondendo em um prédio abandonado, Eric e Catherine planejam ir até lá e informar a polícia sobre suas suposições sobre as características de lobisomem de Talan. Gavin discorda do plano, mas a consciência de Catherine não consegue suportar o peso de deixar um assassino à solta após confiar nele com um pouco de esperança e liberdade. Gavin decide ficar no escritório para descansar, mas ao se olhar no espelho, ele percebe que sua cicatriz está se tornando maior à medida que suas dores de cabeça aumentam. A imprensa e os soldados vasculham a área em busca de lugares para localizar Talan e recapturá-lo. Catherine e Eric chegam à cena para informar Klaus sobre suas suspeitas, mas são abruptamente interrompidos por um soldado que os informa que vão começar a recaptura de Talan, o assassino. Quando os soldados e a polícia correm para o local onde se encontra Talan no prédio abandonado, Klaus observa as ações do mesmo com o uso de uma câmera. De repente, Talan começa a se transformar em um monstro com presas e características de lobisomem. Talan ataca os homens, esmagando suas cabeças nas paredes e no chão. Ele joga alguns soldados do prédio e continua seu ataque. Mas homens chegam e atiram em Talan antes que ele pule do 8º andar do prédio, caindo no chão como se não fosse nada pular de tão alto. As autoridades lembram as pessoas de terem cuidado com Talan, que mais uma vez escapa das autoridades. Gavin, Eric e Catherine se reúnem enquanto pensam em um novo plano para parar a onda de assassinatos de Talan. Helicópteros sobrevoam a casa de Talan, e as autoridades esperam encontrá-lo ali, porém a mãe de Talan não está na casa para colaborar com a captura dele. Catherine, Eric e Gavin também chegam ao local para explicar sobre os poderes sobrenaturais de Talan vindos da lua, mas Klaus não entende e insiste que precisam encontrar Talan o mais rápido possível. Catherine menciona como a família Gwyneth foi pacífica nos últimos 50 anos antes da morte do pai de Talan. O incidente pode ter sido o ponto de gatilho para Talan se transformar no monstro que é agora. Klaus ignora o que está ouvindo e Catherine sai para tomar um ar fresco. Ela percebe algo se movendo na porta do celeiro. Ela se aproxima da porta e entra para inspecionar o local. Ela sussurra e chama a senhora Gwyneth, suspeitando que ela está escondida ali há algum tempo, mas só encontra um porco se mexendo e grunhindo pelos cantos. Eric e a polícia inspecionam a área e a chamam para sair, mas assim que saem, Talan agarra um soldado, consome a metade inferior de seu corpo e joga na frente de Catherine e dos soldados. Em seguida, ele pula na janela e a quebra. Eles atiram contra ele, mas erram todas as vezes. Talan foge novamente e se esconde na floresta. Klaus lembra Catherine, Eric e Gavin de ficarem escondidos e evitarem qualquer possível contato com Talan, pois ele é muito perigoso. Gavin confessa a Eric e Catherine que foi infectado por Talan anteriormente na delegacia, pois achava que tinha apenas sido arranhado, mas na verdade foi mordido por Talan. Gavin entrega uma arma a Catherine para se proteger caso ele se transforme como Talan e mate todos. Ele pretende proteger Catherine a qualquer custo. Após vasculharem a casa, a polícia usa todo o seu equipamento de vigilância para procurar Talan e sua mãe na área. Enquanto as forças policiais junto com Klaus vasculham a floresta para verificar cada área que não pode ser vista pelos veículos,
O grupo encontra uma caverna que pode ser o possível esconderijo de Talan. Um ataque surpresa de Talan abate as tropas uma a uma, comendo e esmagando suas cabeças nas paredes da caverna. Catherine pede sinceramente a Talan para parar e ouvi-la, mas Talan não consegue se controlar e continua a matança. Klaus decide atirar nele e suas tropas seguem sua ordem e disparam até Talan parar de matar dentro da caverna. De volta à cabana de Talan, Gavin está investigando a área e descobre uma sala secreta com cadeiras que tem correntes e um cinto para prender o usuário. Ele liga para Catherine e supõe para ela que aquele lugar foi usado antes, para impedir que Talan se transformasse em uma besta. Gavin sobe e nota que um policial tem o pescoço cortado e ensanguentado. Um machado atinge seu lado e é a Sra. Gwyneth tentando matar todos, mas Gavin desvia e a empurra para a sala secreta, onde a mata após ser dominado pela raiva e se transformar em um monstro também. Gavin fica frustrado ao se tornar um monstro. Ele corre para o banheiro, pega uma navalha e raspa todos os pelos que consegue ver de tanta frustração. O resultado é um Gavin muito ensanguentado e careca. O corpo de Talan está sendo levado na ambulância, mas o mesmo volta à vida e vira a van para escapar. Eric e Catherine o seguem em uma van, enquanto Klaus o segue com um helicóptero para cobrir uma área maior e não deixar Talan escapar novamente. Mas Talan entra na floresta, tornando os veículos inúteis. Eric e Catherine caminham na tentativa de recapturar Talan. De repente a criatura salta sobre Eric e enquanto o homem implora por sua vida pedindo piedade, a fera Talan não mostra compaixão e rasga a boca dele. Catherine atira nele ao ver seu amigo morrendo na sua frente, mas ao ficar sem balas, ela corre para a floresta para se esconder dele. Talan a alcança e a captura, porém ao ver que é Catherine, alguém que confiou nele, ele para o ataque. No entanto, Gavin, que agora é um lobisomem, a salva jogando Talan contra uma árvore. Ambos em seguida se confrontam em uma luta sangrenta, trocando socos e gritam um para o outro como se estivessem se comunicando. Durante a luta, Gavin ganha vantagem e vence a luta, matando seu oponente ao quebrar o pescoço dele. Logo após derrotar Talan, Gavin se aproxima de Catherine e pede que ela atire em sua cabeça para acabar com sua vida, mas Klaus acidentalmente atinge Catherine. Gavin fica furioso e quando os soldados o cercam para levá-lo, ele os mata com facilidade, e com toda sua raiva ele joga um soldado no helicóptero, fazendo a aeronave perder o equilíbrio e cair, e em seguida explode, causando a morte de Klaus. O filme termina com a mídia mostrando mais vítimas dos ataques de lobisomem em toda a França. Todos ainda acreditam que Talan está foragido e continua com sua crueldade e matança. Mas enquanto isso, Gavin é seu sucessor, e continua sendo um lobisomem e mantém isso em segredo.